Salve os filhos da casa. Salve. Eu venho em nome da espiritualidade prestar certos esclarecimentos para vocês que são muito importantes para a condução dos trabalhos e principalmente para tentar pacificar certos questionamentos infundados e muitas vezes malogrados sobre mediunidade, sobre o que é trabalhar num bando, sobre o que é ser um bom médium. Eu vou pedir para os filhos, para ter um pouco mais de subsídio para a discussão, que se dividam em 4 grupos. E eu quero que vocês respondam 3 perguntas. O que é mediunidade? O que é ser um bom médium? E o que é ser um bom médium de Umbanda? Vou repetir. O que é mediunidade? O que é ser um bom médium? E o que é ser um bom médium de Umbanda? Eu dou para vocês 5 minutos para que vocês se reúnam, discutam, elejam um representante que tome por base a média das opiniões de cada um dos 4 grupos formados. E eu espero. Então vamos à primeira pergunta. O que é mediunidade? Gostaria que um de cada grupo se manifestasse. A gente discutiu que é como se fosse um 7º sentido. Por exemplo, nós temos a audição, o olfato e temos também a mediunidade, que pode ser aprimorada, assim como também os outros sentidos, né? Que é uma faculdade de intermediar o mundo extrafísico com o mundo físico. Outra opinião? A gente acha que é uma ferramenta de interação com a espiritualidade. Outra opinião? Aqui a gente discutiu e chegou na mesma opinião que praticamente todo mundo, que é um intermediário, que é um sentido que pode ser trabalhado e melhorado e aprimorado. É um canal aberto para que seres que estão em outra dimensão possam se comunicar conosco, nos ensinar, a nós médiuns, né, e também às pessoas que estão à nossa volta. Acho isso tudo muito válido, porque todos colocaram a mediunidade como um processo externo a si mesmos. É errado. A mediunidade, nesse sentido que vocês têm razão, é como se fosse um sentido a mais, ou o verdadeiro sentido que permite que a conexão desse plano com outros planos de consciência possa se estabelecer. Mas, e talvez principalmente, a principal função da mediunidade não é a caridade. A principal função da mediunidade é o autoconhecimento. Talvez seja uma perspectiva um pouco diferente do que a escola kardecista advoga ou que a escola umbandista advoga. Porque o kardecista diz que a mediunidade representa, de certa forma, a capacidade de se conversar com os espíritos de luz. E a Umbanda diz que a mediunidade é uma forma de você, através desses espíritos de luz, fazer a caridade nesse plano. Não é assim que vocês aprenderam? Alguém ensinou para vocês que a mediunidade, antes de mais nada, um canal para você mesmo? Então aprendam isso agora. E de uma vez por todas. A mediunidade serve, antes de mais nada, à sua própria consciência, para que ela se expanda a um nível de conhecimento, ao nível de acesso ao registro acástico do que você é como espírito, acessado através das próprias entidades de vocês que os acompanham nesse registro, para que vocês se tornem pessoas melhores, espíritos mais plenos de luz, mais cheios de Deus. Essa é a primeira função da mediunidade. Aprendam isso agora. Segunda pergunta: o que é um bom médium? Agora vocês podem repensar o conceito que vocês definiram como mediunidade. O que é um bom médium? Claro. Eu acho que um bom médium é um médium que
primeiro, permite que a sua entidade faça um bom trabalho, sem interferir, sem deixar que o seu ego interfira, e ao mesmo tempo que aprenda com o trabalho feito pela entidade. Porque se hoje em dia as incorporações são conscientes, eu acredito que o objetivo disso é que o médium aprenda com a entidade, com o trabalho da entidade. E se a entidade for o próprio médium num outro nível de consciência? Mesmo assim, porque é como, por exemplo, você tem o seu eu superior, só que você está desconectado dele. O seu eu superior, ele pode permitir, por exemplo, o teu acesso ao seu registro akáshico. E com esse acesso, que você aprenda a partir da sua própria experiência que já foi esquecida. O que é animismo? O animismo seria, no caso, seria a atuação do seu próprio eu. Qual a diferença entre, vou deixar mais claro para vocês, qual a diferença entre animismo e mistificação? Animismo não seria, por exemplo, suponhamos uma entidade, entre aspas, ela se utilizar o acervo que o próprio médium ele tem para chegar num determinado resultado. Agora, a mistificação, eu acredito que seria quando a pessoa ela tem trejeitos, ela finge alguma coisa que não está acontecendo realmente de verdade. A mistificação é o teatro desnecessário, que às vezes é parte do processo do desenvolvimento do médium, principalmente dentro da escola da Umbanda. Animismo é quando a experiência do espírito é utilizada para que você faça um bom atendimento. Esta parceria, sua mente com a mente da entidade, que muitas vezes é você mesmo, é que possibilita que a pessoa que venha receber o atendimento possa ter uma experiência real, porque é baseada na sua experiência, é baseada no seu conhecimento. É muito importante vocês entenderem isso. Ao utilizar a sua experiência, utilizar a experiência do seu espírito, você está contribuindo para o desenvolvimento daquela pessoa que está à sua frente. E ao fazer isso, você está contribuindo para o seu próprio desenvolvimento. E eu faço a seguinte pergunta: quando você tem um consulente à sua frente, quem é que está sendo beneficiado? Ambos. Ambos. Você, através do espelho que aquela pessoa traz para você e do reflexo do seu conhecimento naquela pessoa e através da experiência daquela pessoa, que é só um espelho de você mesmo. Então, essas duas versões desses espíritos se combinam e se irmanam na luz do conhecimento, para que aquele momento se divinize e possa levar o médium e o consulente para um outro degrau dentro da sua escala de consciência. Então, o médium que diz que cura antes de mais nada a si mesmo. Isso é outro ponto muito importante. E o que é bom? E o que é ser um bom médium de Umbanda? Já que nós estamos trabalhando dentro desse conceito religioso, umbandista. O que é ser um bom médium de Umbanda? Acho que é um médium que respeita o processo dos irmãos que o procuram, que trabalham juntos. Ele entende que cada um está num nível de entendimento sobre o universo, sobre a sua própria vida, e que essa pessoa merece ser respeitada como um todo, assim como qualquer outra que não entre num estereótipo de pessoa perfeita. Que é um bom médium na Umbanda? Independente dos arquétipos ou do objetivo do trabalho, aquele médium que consegue se entregar, aprender e ensinar, né? Estar 100% na experiência
mas também saber que está no copiloto, que está sendo lapidado e moldado para uma melhoria também, né, no seu dia a dia. Que é um bom médium. Eu poderia usar a frase do pai Benedito de Aruanda, que o bom médium é aquele que primeiro se incorpora a si mesmo. Perfeito. Por que é importante incorporar-se a si mesmo? O autoconhecimento. Porque se você não se conhece bem, você nunca vai saber quem é a entidade. Se você não se conhece bem, você nunca vai saber se é animismo ou se é simplesmente um teatro desnecessário. Porque se você não se conhece bem, você nunca vai conseguir estabelecer o limite da sua consciência e o limite da consciência parceira. Porque se você não se conhece bem, você vai ser tentado a cair nos erros da penalização, da vitimização e da terceirização da culpa. Porque se você não se conhece bem, você vai se apossar das suas entidades como se fosse um bicho de pelúcia. Não existem suas entidades. Existem entidades com as quais vocês trabalham em parceria anímica, em parceria amorosa, em parceria pró-luz, para que certos nós neste campo experiencial de vocês possam ser desfeitos. Tão simples quanto isso. Então, se eu posso dar um conselho a vocês, meus queridos filhos, simplifiquem a vida de vocês. Não se questionem muito até quanto tempo eu sou eu, quando mais eu não sou eu, porque não é isso que importa. O que importa é se entregar de coração limpo na sua totalidade, na integralidade do que você é como espírito neste momento. E é isso que a espiritualidade espera de vocês, porque só é possível existir uma união íntegra se vocês forem íntegros na sua espiritualidade. E espiritualidade não é religião. Espiritualidade é ser íntegro e entender-se divino em cada momento da sua vida. E para isso, existem certos rituais, já que vocês vivem num plano que precisa de marcadores de experiência, que vocês já devem conhecer muito bem. O bom médium é aquele que, antes de mais nada, se conhece e se cuida. Cuida da sua energia para não entrar numa energia negativa. Cuida da energia do colega, estimulando o colega a ser melhor do que ele é. E não criticando de forma voraz e infeliz aquela pequena atitude que muitas vezes foi feita por falta de consciência. O bom médium é aquele que chega e abraça, independentemente dos defeitos que carregue ou que os outros carreguem. O bom médium é aquele que está sempre disposto a dizer sim, eu amo, sim, eu quero, sim, eu promovo. O bom médium é aquele que, antes de mais nada, se encontra divino nesse plano. Então, desenvolvimento mediúnico nessa casa não é aprendizado de nome de entidade. Desenvolvimento mediúnico nessa casa não é aprendizado das 7 linhas da Umbanda. Embora tudo isso tenha sua importância relativa, desenvolvimento mediúnico nessa casa significa fazer o médium primeiro incorporar-se a si mesmo, fazer o médium se livrar dos seus medos, das suas barreiras, das suas dificuldades de compreensão do que é este plano, de quais são as dificuldades dessa vida, para que ele, quando se entrega no trabalho, se entregue de forma completa, independentemente de ser animismo, incorporação. Quando se coloca a energia de Oxalá no seu atendimento, as coisas fluem da forma como devem fluir. Existe uma supervisão dentro dessa casa, olhando cada um dos filhos dos seus comportamentos privados, para que aprendam e podem ter certeza que as suas próprias entidades lhes dão os puxões de orelha necessários para que vocês próprios aprendam a respeitar os limites do que vocês julgam ser normal em termos de energia. Tem muitos filhos nessa casa que têm grande coração, mas pouca capacidade de julgamento. Tem muitos filhos nessa casa que têm grande capacidade de julgamento, mas que têm pouco coração. Então, desenvolvimento mediúnico significa trabalhar em cada um de vocês para que vocês encontrem um meio termo. É muito coração e muita capacidade de discernimento. Aliado, sem dúvida, a capacidade de vocês, de cada um, de servir e atender às necessidades das pessoas que aqui vêm. Porque lembre-se, antes das pessoas chegarem e passarem por aquele portão, quem passou primeiro foram vocês.
Porque vocês foram os primeiros construtores dessa casa. Nunca se esqueçam de que o médium é sempre o mais necessitado. Nunca se esqueçam de que o médium é aquele que precisa ter mais autocontrole. Nunca se esqueçam que o autocontrole não significa repressão. Significa saber energia, usar a energia no momento correto. Nunca se esqueçam que o médium é aquele que tem que se disponibilizar para o outro sem viver a vida do outro. Nunca se esqueçam que o seu limite do que é lícito ou ilícito tem muito a ver com o histórico de vida ou de vidas que você traz. Então, precisam todos vocês aprenderem a se conhecer melhor. Se fazem trabalhos de alteração de consciência nessa casa, não é vão por um motivo vão ou fútil, mas é para que cada um possa experienciar num outro nível, num nível alterado de consciência, as mazelas que deixaram para trás e que lhes dê consistência para os trabalhos que fazem agora. Como palavra final, deixo a vocês a minha esperança. Como palavra final, deixo a vocês o meu amor irrefutável por cada um de cada um. Deixo a vocês a minha mais profunda gratidão. Porque em outros níveis de consciência, todos vocês são penas brancas, verdes, amarelas, rosas, voando nos campos infinitos do universo. Que assim seja.